Senhor. Brota, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus, se estende a nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que Ele continua sendo instrumento do Senhor na tua casa. Que a tua palavra entre em nossos corações como espada de dois gumes, que faz divisão entre a alma e o espírito. Porque sabemos que a tua palavra é a boa semente. Então que a boa semente, Senhor, que produzirá da vida do teu filho, alcance os nossos corações. Que ele continue sendo cheio do teu Espírito Santo. Que ele continue sendo ousado e usado por ti, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos, porque o Senhor está neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Mais alto que é para o Senhor. Aleluia. Oh Senhor, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor já está nesse lugar, porque coisas maravilhosas acontecem quando nós congregamos e quando nós olhamos apenas para Ti. Ah, Senhor, e nós somos iluminados, como foi aberta essa palavra aqui, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo e por esse momento, em nome de Jesus, amém? Você pode se sentar em nome de Jesus. Para mim é um prazer estar aqui. Confesso, né, a gente sempre, esse lugar é um lugar da presença do Senhor, onde o Senhor está nesse lugar, se chama Casa de Deus, né? E o Senhor já tem feito muitas coisas aqui. Quando o pessoal, a pastora Ângela ministrava aqui, dizia, o Espírito Santo está aqui, nós podemos sentir, amém? A presença, a plenitude, o mover. E não existe, quando Deus está no lugar, não existe um momento para Ele fazer. E o que nós vamos falar mais ou menos disso aqui, é estar preparado, é estar conectado, é estar ligado no Senhor. Porque quando nós estamos no time do Senhor, a gente sabe a hora certa, nós não erramos, né? A Bíblia fala, não quero aqui ficar falando de textos, mas em várias ocasiões, pessoas que estavam buscando por uma cura, e elas estavam no momento certo do milagre. Ninguém falou ali, olha, é hora do seu milagre, não, mas elas sentiram, aí tocaram em Jesus, e elas gritaram por Ele. Então, meu irmão, eu quero dizer nessa semana profética, não fique de boca fechada, abra a tua boca e declare e profetiza, porque você está no ambiente profético. Seja, não importa, seja como Zaqueu vai subir na árvore, se tiver que subir na árvore, suba, se tiver que gritar, Jesus, filho de Davi, grite, se tiver que falar, eu quero correr até o altar e dobrar o joelho, aqui, né, pastor Eli, aqui tem liberdade, onde há o Espírito do Senhor, tem liberdade. Então, segundo a fé, segundo aquilo que Deus ministrou, como o Rafael dizia aqui, a gente vem com muita expectativa, com certeza, e quem vem ministrar aqui fala, Jesus, né? Que a palavra seja do Senhor, amém? Eu já louvo a Deus, porque eu sei que um milagre tem acontecido no nosso meio. Então eu queria convidar você a abrir um texto muito conhecido, que é Mateus 6. A gente está num tempo aí, como Daniel profetizou, avanço da tecnologia, a ciência se multiplicaria. Nós cada vez mais estamos aí, né, o mundo sistematicamente conectado, especulando o universo, as galáxias, as profundezas dos mares. O homem tem ido, né, onde Deus permitir, mas na ousadia o homem quer sempre ir além, além, além. Mas esse texto, e eu falei, meu Deus, né, a gente quer. Então Mateus 6:6, quando fala aqui, ó, amém? Abrir aí? Está aqui também, né? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aleluia, Pai. Mais uma vez quero orar, Senhor, nesse tempo, nesse momento, Senhor, como já foi aqui aberto esse tempo profético, Senhor, nós cremos que é como uma grande seara, uma grande
terra que o Senhor está arando, que o Senhor está preparando. Cada coração aqui, como aprendemos há um tempo, Deus, é um terreno, Pai, que deve ser preparado para receber a sua palavra, Senhor, e que todos nós, nesse primeiro dia da semana profética, venhamos receber, Pai, ainda que nós falamos, eu queria uma palavra assim assada, mas que seja a palavra tua, Pai, e toda palavra, ela não voltará vazia, sem ter cumprido o propósito para o qual ela foi enviada, amém? Glória a Deus. Então o tema aqui dessa ministração, Deus colocou no meu coração, o lugar secreto. É o secreto, é o lugar secreto, é o que Deus tem procurado, como eu dizia, nesse tempo em que o homem quer ir mais longe, quer ir mais fundo, né? Como nunca. Eu gosto muito de assistir esses documentários, essas especulações, né, essas escavações. Eu sou fascinado por isso. Então, como nunca tem se descoberto, eu sei que o rio Eufrates está secando, ele retrocedeu e foi encontrado recentemente, aí, acho que 2016, mas foi parado as escavações do túmulo de Gilgamesh, que até então se achava que era um personagem fictício. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, a gente estudava sobre isso, e o professor falava, nos escritos de Gilgamesh, e quase 100% de certeza que é o túmulo desse homem. Ele era muito grande, muito alto, como se fosse descendente aí de gigantes. Então tem muita coisa, mas eu não quero falar aqui de Gilgamesh, quero falar do Senhor Jesus, amém? Mas é só para falar que a ciência tem se multiplicado, as pessoas têm descoberto tantas coisas que estão no solo, na profundeza do solo, nos mares e além no universo, nas galáxias. Mas o homem, você, cada vez que a gente está nessa correria de ir além, o Espírito Santo colocou no meu coração que nós temos esquecido de entrar para dentro, de olhar para dentro, de introspectar, de chamar o Senhor, não olhar para nós mesmos, mas olhar para o altar do nosso coração. E aqui nesse texto que nós lemos, Jesus aqui, ele ensinando, olha, quando vocês forem orar, entra no teu aposento, vai para o secreto. Sabe esse lugar secreto que precisamos ter? E ali, a gente buscar a solitude, que é estar a sós. Está no momento de reflexão. E assim que Deus nos criou para sermos. Quando nós educamos um filho, não é assim? A gente dá aquela chamada ali, né? A gente fala por que ele está errado, e aí fala, agora vai para o seu cantinho lá, vai pensar no que você fez. Todo ser humano, nós precisamos desse tempo de reflexão. A Bíblia fala no Salmo 1, né, que bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta com os pecadores, nem na roda dos escarnecedores, mas antes o prazer dele está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Lá no secreto. Onde é o nosso secreto? Onde é o lugar que nós mais gostamos? O lugar que você fica desarmado. O lugar que você fica até sem roupas, né? Até à vontade. Não é no nosso aposento? É um lugar de intimidade, sim ou não, né? É o lugar onde a gente se desnuda de tudo, dos títulos e tudo mais. É esse lugar de intimidade que Deus quer que nessa noite, nesse primeiro dia da semana profética, a gente venha inaugurá-lo novamente, amém? Venha decorá-lo novamente, venha abrir essa porta, de repente está até mofado lá. Então, é ter essa solitude, estar ali refletindo em reflexão. O conceito de lugar secreto é um convite profundo à introspecção e à conexão pessoal com Deus, convidando-nos a uma intimidade que transcende o mero ritual. E às vezes a gente está no nosso quarto, e a semana profética, aí eu estou falando até aqui de oração, né? Mas é muito até mais profundo. Sabe, deixar o ritual. Às vezes a gente vai orar, a gente dobra o joelho e fala, Senhor, em nome de Jesus, obrigado pelo meu dia, Senhor, e abençoa. Senhor, que eu durma logo, amém. Né? É um ritual, assim, uma reza decorada. Às vezes a gente faz aquela oração, né? Aí a gente fala, meu devocional,
Mas o Senhor quer mais que isso. O Senhor quer amor, o Senhor quer que a gente quebre o paradigma, que a gente rasgue o coração e fale: Senhor, hoje eu não tive um dia bom, Senhor, hoje eu estou desesperado, Senhor, hoje eu estou doente, Senhor, hoje eu estou com um problema grande, eu não consigo nem orar. É isso que Deus quer, que nós estejamos conectados. E Mateus nos convida a dizer isso: e fecha a porta, e o teu pai que está em secreto, sabe que é fechar a porta. Lá em Cantares, diz que quando ali fala que quando é um jardim fechado, né? E aquele noivo, aquela noiva fala: venha, amado, meu amado, venha, já está tudo preparado. E ali ela convida o noivo para as núpcias, e fechar a porta, está a sós. Quando você entrar no teu secreto, você não está sozinho, Deus já está lá te esperando. Sabe que que Deus estava falando no meu coração, muitas noites nós deixamos Ele lá, porque a gente trabalha, Ele entende que a gente corre, Ele entende que a gente estuda, Ele entende que a gente, às vezes até por uma boa causa, a gente tem a reunião na igreja, tem o culto, mas depois de tudo isso, a gente precisa ir para o nosso secreto. Eu não sei a hora do dia que você vai fazer isso, mas o que Deus está pedindo hoje é que a gente volte a praticar isso. E tem uma palavra interessante aqui no grego, que para aposento, que é tamieion, que se refere a um quarto, olha como pode ser, de armazenamento, uma despensa. Essa palavra tem esse sentido, ou um cômodo interno, não é externo, é interno, privado de uma casa. O significado implícito aqui não é de um espaço grandioso ou público, mas de um local modesto, muitas vezes usado para guardar bens preciosos ou para atividades particulares. Ao usar essa palavra, Jesus enfatiza a privacidade e a simplicidade da oração genuína. Então é isso que esse termo aqui do aposento não está nem condicionado a um lugar, né, físico, embora podemos fazer sim. Podemos fazer como naquele filme Quarto de Guerra, que a gente esteja anelando tanto pela presença de Deus, que nós queremos fazer um cantinho mesmo e dedicar ali ao Senhor e falar que aqui é o meu lugar com Deus, aqui eu vou decorar, vou colocar versículo, aqui eu vou colocar, não sei, perfumar, é o lugar onde o Senhor vai me encontrar todo dia, todas as noites, não sei. Mas essa palavra significa isso. Deus não está procurando que a gente venha colocar ouro e adornar com muitas coisas. É um lugar simples, mas um lugar que emane a presença, emane a sede, emane a vontade. E aí, uma coisa que fala do secreto é que às vezes, eu quero aqui simplificar, às vezes nós estamos acostumados a estar aglomerados, né? Estar no culto público, na multidão, a nossa oração está sempre, né? A nossa adoração no coro, a nossa oração, amém, aleluia, glória a Deus, o que é muito bom, na verdade. O Senhor passeia, o Senhor nos leva e Ele pede que nós o adoremos mesmo. Mas o Senhor quer o secreto, porque a resposta que nós damos aqui é resultado de uma vida de secreto, de uma vida de intimidade, de uma vida de busca, de uma vida de estreitamento, de aproximação, de uma vida de saber o cheiro de Jesus, de uma vida de saber quantas batidas o coração dele tem por minuto, uma vida de saber o que ele pode fazer e até o não dele. Às vezes eu estou orando, mas falo, eu acho que Deus, isso aqui não é o momento, Ele não vai dar. Às vezes nós sabemos isso, e às vezes também Ele nos surpreende, mas é nesse lugar, quando nós conhecemos esse lugar, e nós estamos aqui, então não importa se sentou o banco A, B, C, na sua frente, atrás, na direita, na esquerda, você está ali no seu culto. Que Deus está querendo trazer aqui, irmão, levantar aqui, e a gente comece a fazer um culto particular com o Senhor. Esse é o verdadeiro culto que em Romanos 12 Paulo diz, né? O nosso culto racional é algo que você busca, que você planejou, que você preparou, é o seu devocional, mas quando nós temos essa prática,
E a gente vem na semana profética, nós temos expectativas, amém? Nós temos sede, nós temos fome, nós adoramos, nós expressamos, nós entendemos, nós, sabe, queremos mais, nós nos aproximamos. Porque nós amamos. Domingo foi falado muito de amor aqui, né? Até o Paulo falou. É o amor de Deus que nos atrai. É o amor de Deus que nos atraiu, é o amor de Deus que nos alcançou, porque Deus, através do seu Filho, Ele enviou o seu amor ao mundo. Agora eu quero ler um texto também, que está até, foi um versículo assim, não tema, mas ilustrando a semana profética, que é Isaías 26, 3. Mas quando eu estou dando seguimento aqui no 26:9, que ele está linkado, né? Eu vou ler o 3 também, que diz assim, posso ler? Isaías 26, eu vou ler o 3 e depois o 9. Aqui já é o 3, né? Isso, ó. O 3 está aí. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém? E aí o texto vai discorrendo toda essa confiança, a confiabilidade que nós precisamos depositar em Deus, que é um Deus justo, um Deus que nos ama, um Deus que tem um caminho de juízo. E no versículo 9 diz assim: com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madruguei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Com a minha alma eu te busquei de noite, é um almejo, é uma busca, sabe? O Senhor, em muitas partes da Bíblia, Ele compara a igreja como noiva e Ele o noivo, e existe sim essa analogia na representatividade de um casamento, de um homem, de uma mulher que se aproxima, que fica noivo e se casam, e eles vão entrar em núpcias, eles vão ter intimidade, eles vão se conhecerem mais profundamente, e é isso que Deus quer. E quando Isaías, eu falei o salmista, mas quando Isaías está escrevendo isso, ele fala: a minha alma te busca, madrugada, olha que coisa linda, com a minha alma te desejei de noite. Parece coisa marital mesmo para os casados, né? E com o meu espírito dentro de mim madruguei a buscar-te, porque quando os teus juízos estão na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Então, nesse versículo, embora não existe a expressão lugar secreto, né, aí exatamente escrito, mas ele contextualiza isso, essa busca pelo secreto, essa busca pela intimidade, esse desejo, esse anelo, essa vontade que nós precisamos nesse tempo que os dias são maus, que os dias são difíceis, que as famílias estão sendo assoladas, que o inimigo não dá trégua. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E o Senhor quer que Ele procure uma igreja, um povo dEle, um povo sedento, um povo em aliança com Ele, um povo que queira, sabe, buscar, e aí como Ele, digamos assim, nós não temos tempo, né, mas a gente fala: Senhor, marca aí uma audiência para mim. Vai lembrar de alguém chamado Nicodemos, né, ele foi lá no meio da noite falar com Jesus, foi lá no momento buscar Jesus, ter uma audiência particular com Jesus. Então invoca isso. A palavra no hebraico aqui é nefesh, que significa alma, buscar de madrugada. Eu busco, a minha alma deseja o Senhor. Quando Maria ela canta, fala: minha alma engrandece ao Senhor, como nós fizemos aqui no meio do louvor, né? E o meu espírito exulta. Mas tem que começar no nível da alma. Quando a gente chega aqui no culto, a gente chega no nível da alma. A paz do Senhor, irmão, se alegra, congratula todo mundo. Aí alguém sobe aqui, um amado, um ministro, né, ou ministra do Senhor. Existe ministro, ministra ou é ministro?
professores, né? Mas aí, e essa pessoa fala, está começando o culto, hoje o pastor fez isso, e a gente então se concentra, a gente então fica focado no culto, e aí tem que começar o espírito para exultar, temos que começar a exercitar, adorar em espírito e em verdade, porque o Senhor disse para a mulher samaritana, né? A hora vem, já chegou, em que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o Pai é espírito, e aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É nessa busca de espírito para espírito. Então, aqui, em Isaías, essa conotação que tem aqui da busca, do desejo, né? Até porque essa é uma característica da alma, do anseio, mas precisamos migrar para o espírito. E quantas vezes, irmãos, a gente vem para uma semana profética como essa, para um seminário de intercessão, para uma vigília, e a gente vem com a alma amargurada às vezes, não é verdade? Com a alma, sabe, desesperada, e a gente não consegue passar esse nível, né? Eu lembro de um irmão que ele brincava muito, mais que eu, ele falava assim, aquele irmão ali é almático, aquela irmã ali é almática, porque está sempre na alma, está sempre com raiva, né? Ou alegre demais, ou com raiva demais, mas não, brincadeiras à parte, a gente precisa até lembrar, porque a alma sou eu, mas o espírito é aquele Deus colocou em minha vida, né? O espírito que Deus colocou em mim, criou em nós um espírito e nos deu vida. Então, nós precisamos buscar, amém? Até aí? E o espírito, como fala aqui, ele diz que te desejei de noite, com o meu espírito dentro de mim madrugarei. Então aí, essa busca, aí o espírito aqui é o ruach, é o sopro, é o sopro de Deus em nós. Quando Deus criou Adão como alma vivente, ele soprou, né, fez o boneco e soprou, fez alma vivente. Esse sopro é o espírito que dá vida. Então a gente precisa, né, essa referência, ela diz assim que transcende o corpo. Quando nós estamos na solitude, acontece isso. Às vezes a gente não tolera que ninguém fale dos nossos erros, né? Seja até a esposa. Até talvez no nível assim de pregação, a gente também fala, eu não recebo essa palavra, está exortando, né? Podia pregar uma palavra de amor, né? Não precisa. Mas quando a gente está a sós, o Espírito Santo vem falar. Eu não sei se eles falam para você, mas para mim ele fala, tu foi ruim hoje. Você precisa se converter. Já pensou se eu passasse, né, colocasse um áudio bem alto assim, você muitas vezes gritando? Eu falei, não, Senhor, né, faz isso não, né? E a gente vai ali se encolhendo, porque a gente precisa descer em humildade. Mas esse lugar de reflexão nos aproxima disso. E a gente vê Jesus fazendo isso em todos os tempos. Jesus é o maior exemplo de alguém que buscava o Pai em secreto. Quando ele foi escolher os 12, ele orou toda aquela madrugada. E como dizia, esse lugar não precisa ser necessariamente um lugar físico. Precisa ser até ser o nosso coração. Porque onde nós estivermos geograficamente, você vai. Você vai estar no teu secreto ali. Eu estou dentro do ônibus, eu fecho meus olhos, eu estou no meu secreto com Deus, amém? Precisa ser, talvez, como outras religiões, que aí eles têm o tapetinho, aí, mas mesmo assim, onde eles estiverem, eles viram lá para Meca, põem o tapetinho no chão e ora. Eles estão fazendo o secreto deles. Nós precisamos buscar a Deus no nosso secreto. Quantas vezes Deus não traz o livramento porque nós não clamamos? Quantas vezes a gente vê um perigo iminente, o Espírito Santo falando, ora agora. A semana passada aconteceu algo, a Neide falou, nossa, glória a Deus que você estava antenado, né? Porque uma situação assim, e foi tão natural, eu falei aqui, a gente estava de saída, eu falei, não, vamos voltar, vamos orar, vamos repreender essa situação. Nós oramos, repreendemos, quando chegamos no portão, telefone lá, tinha resolvido a situação.
né? Porque o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo, está em nós, é Ele que nos reuniu aqui, é Ele quem está dando essa palavra, mas quando Ele fala, irmão, nós temos que obedecer, e clamar mesmo, e falar, Senhor, misericórdia, Senhor, me livra dessa situação. Às vezes a gente fica orgulhoso, a gente erra, peca, fala lá um palavrão, aí o Espírito Santo está ali ali falando, olha, clame, peça misericórdia a Deus, se arrepende, e você fica assim arrogante, não, isso aí não tem nada a ver não, e você vai vendo o desdobramento daquilo, vai acontecendo as coisas, porque tudo tem consequência, né? Você vai vendo, e você às vezes, a gente não para pensar. Então, é tempo de buscar o secreto de Deus, é tempo de buscar o secreto de Deus. Jonas, quando ele estava indo ali fugindo de Nínive, ele ficou lá no fundo do navio, porque ele não queria, ele estava rebelde, sabendo que estava errado, né? A gente sabe da história, que o que é que ele estava no coração dele, aquela rixa lá dos ninivitas, mas ele ficou lá, vou dormir no porão, e o navio indo a pica, e alguém chega lá e fala, você não está vendo não, que está acabando tudo e você está aqui? Aí ele vai lá, depois ele confessa que tudo aquilo estava acontecendo por ele, aí ele é lançado no mar, e ele está lá no fundo do mar. Sabe o que Jonas encontrou lá? Era o secreto. E quantas vezes a gente tem que chegar lá no fundo do poço, né? Porque por conta do nosso orgulho, aquele irmão poderia ter nos ajudado, o pastor poderia ter dado um conselho e nos ajudado, talvez o patrão poderia ter ajudado, um colega poderia ter ajudado, o líder da pequena família poderia ter ajudado, mas a gente vai queimando, a gente vai falando, arriscando, né? Não quero, isso aqui tem isso aqui eu não quero divulgar aquilo, eu não quero me expor, e aí vai afundando, vai descendo, calabouço. E Jonas chegou lá, e aí de lá do ventre do peixe, ele clamou a Deus, ele clamou, e o Senhor o ouviu, né? E o Senhor foi lá e falou pro peixe lá, agora leva ele lá né? Ana Júlia trouxe essa palavra recentemente, né? Leva ele lá para a praia, vomita ele lá. Eu acredito que ele saiu. Sabe quando a gente tem um livramento e fala, meu Deus, nunca mais vou fazer isso. Misericórdia, o que é que o Senhor quer que eu faça? Vai para Nínive agora, eu irei. Né? E aí vem outra situação. Mas quando nós frequentamos esse lugar de intimidade, esse lugar secreto, e nós olhamos nos olhos de Jesus, nós temos ali, sentamos e olhamos para Ele, sabe, é como estar no consultório médico, não é assim? Tem uma fila imensa, né? Exceções à parte, no SUS hoje não é mais assim, né? Entra 3, 4, o médico atende por atacado, entra os 4, aí fica lá, você vem aqui, o que é que tem? O outro está ouvindo o que você tem, isso não é o comum, né? O comum é ter aquele consultório, aí você entra, o médico fala, pode fechar a porta, aí você tem, ele está lá te esperando, o que é que você tem? Ele olha nos teus olhos, ele já está lá com o teu prontuário, olha, tudo bem, senhor José Raimundo, e tudo bem, quem possa ajudá-lo, né, quando ele é muito educado, ou então aquele, tá bom, o que é que o senhor tem? Ele vai, a gente fala, ele faz uma pesquisa, tá, enfim, assim é o Senhor, a gente entra nesse lugar secreto, o Senhor fala, você não está bem, o que é que você tem? O que queres que eu te faça? E a gente tem que colocar, lá em Salmos 42, verso 1, ilustra isso, essa busca, essa vontade, que é o que o Senhor quer, irmãos. Se você não lembrar de nada que eu falar aqui, lembre dessa palavra aqui, ó. Assim como o cervo, como a corça, né, brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu preciso, é o nível da alma. É o natural, é o humano, o natural, o homem e a mulher precisa querer Deus. É por isso que a igreja bate de porta em porta. Você aceita uma casa de paz aí? Pode levantar a mão e fala assim, depois você fala. Você quer uma casa de paz na sua casa? Amém, glória a Deus. Quer uma pequena família? Amém, porque o homem natural precisa responder a Deus. Então, Davi já dizia isso. E como a corça anseia pelas correntes de água. E tem uma coisa interessante sobre a corça,
que ela não sente o cheiro daquela, não é só aquele cheiro da água corrente, aquele rio volumoso descendo, aquela cachoeira. Ela, em tempo de escassez, quando está tudo deserto, e ela fica vagando, anseando pelas águas, né, no biossistema dela, lá no biotipo dela, não sei como que, ela identifica que tem água no solo, e ela sente o cheiro, e ela começa a bater e a cavar, e ela encontra água. É nesse contexto que o salmista escreve: como a coça anseia pelas águas, pelas correntes de água, assim a minha alma anela por ti, ó Deus. E a gente pode falar aqui de muitas pessoas que têm um secreto, começando por Jesus, como eu dizia. Jesus, ele buscava, ele era filho de Deus, mas ele buscava ter um secreto com Deus. Ele buscava constantemente, em todos, nos 4 evangelhos ali, fala de Jesus, buscando, e ausentava-se para orar, porque ele buscava comunhão. Isso também fala de comunhão com Deus. Quando nós não temos comunhão com Deus, a gente vai chegar nesse lugar secreto e ele vai dizer: quem é você? Não, Senhor, não está lembrado. Acho que foi no 3º batismo anterior, eu desci as águas. Que não seja isso, né? Que a gente possa ter comunhão, Senhor, e o Senhor nos chamar pelo nome. Os profetas do Antigo Testamento são pessoas, homens que inspiram a busca pelo secreto. Todos eles, como eu falei aqui de Jonas, todos os profetas, eles buscavam a Deus. Todos nós também fomos ensinados a buscar a Deus. A gente vem na reunião de liderança e aqui se fala: olha, ore pela sua pequena família, ore pelos seus liderados. E é assim que a gente aprende. Mas a luta, o dia a dia, né, os problemas da vida têm nos afastado disso. E o Senhor, ele quer que nós busquemos esse secreto. Ao longo da história, muitos homens e mulheres dedicaram suas vidas a cultivar esse lugar de comunhão profunda com Deus, deixando o legado que inspiram gerações. E um desses nomes aqui, tá, é lá no Heróis da Fé, David Brainerd. Ele foi um missionário entre os índios. Ele orava ali e ele registrava tudo no seu diário. Ele buscava a Deus por isso. Ele orava por cada ali nativo que ele queria pregar a palavra, e ele era assertivo. Irmãos, a gente tem tido uma experiência tão grande assim. A Camila mesmo estava falando, ela aprendeu agora. Lá em casa alguém está colocando em prática. Ela pega o caderno lá e vai anotando tudo que ela está orando. Pai, olha só, mãe, isso daqui eu pedi, olha só. Do jeitinho que ela colocou lá, né? E assim os irmãos que têm isso por hábito, porque a gente tem que fazer isso. Nunca é tarde para começar, o dia é hoje, amém? Você está na semana profética. Vamos começar nesse nível. Eu não sei como você vai fazer, mas faça o seu cantinho de oração com Deus, seu cantinho de buscar. E ele foi aqui, como eu dizia, um missionário entre os nativos, entre os indígenas americanos, e ele deixou um grande legado, porque ele era respeitado, ele era aceito. Muitos deles receberam o Evangelho, aceitaram Jesus. Mas por quê? Porque isso era gerado em oração. Isso é gerado num ambiente onde é num bastidores, onde ninguém está te vendo. Onde ninguém vai falar assim: oh, que oração bonita, gente. E ali você nem está interessado nisso. Você quer chorar, você quer rasgar a sua alma. Olha, quando Davi peca, e aí Deus usa Natã para revelar o pecado, e aí o filho dele adoece, ele vai para o seu quarto lá e fica em jejum, porque a verdadeira humilhação é essa, né? Tinha esse costume, colocava cinza sobre a sua cabeça, tirava as suas vestes, vestia pano de saco e ficava ali se humilhando. É o mesmo, né? Não um ritual, mas é a mesma, o mesmo, se a gente pegar aí, o mesmo modelo. Pode chegar assim diante de Deus: Senhor, eu quero, porque, Senhor, misericórdia, Senhor.
quem sou eu, Pai? Tem misericórdia da minha vida. Eu quero fazer, eu quero realizar e a gente colocar diante do Senhor. George Miller também é uma outra pessoa aí que tinha um diário de oração, que acreditava que a oração secreta era uma chave para a provisão divina e que Deus se agradava em responder àqueles que confiavam nele plenamente. Ele cuidava de crianças órfãos, ele tinha um grande orfanato e ele não saía fazendo planejamento, ele era um homem de fé. Conta-se que uma certa vez ele chegou a hora do café da manhã, desceu todas as crianças, ele falou, sentem todos, colocou todos os talheres, né, as xícaras, tudo lá, e as crianças falaram, cadê o pão? Todo mundo com fome. Ele falou, agora vamos orar que Deus vai enviar. Ele falou que eles não estavam nem no meio da oração, aí um caminhão da padaria quebrou na porta do orfanato, aí o cara lá bateu e falou, escuta, eu tinha essa entrega para fazer, mas a gente está falando, né, de muito tempo, um tempo aí, né, século passados, e posso doar para o orfanato, porque senão vai perder tudo, tem laticínios e tal, tá? Aí Deus provisionou, Deus enviou. Então, ele fala isso, que esse diário de oração, esse secreto, o buscar Deus no secreto, e é um legado que a gente precisa ensinar. Tá? A gente já está aqui para encerrar. E aí, o lugar secreto, seja ele um cômodo na sua casa, um canto tranquilo na natureza, como muitos heróis da fé, tinha um deles, eu não lembro agora, mas ele saiu ao ar livre para orar, e muitas vezes a oração dele tocava em pessoas que estavam ali trabalhando, e ele nem sabia disso, vinha saber depois que aquela pessoa se converteu por uma oração daquele homem. E pode ser um estado de espírito, de acolhimento, é onde nos despimos das máscaras sociais e nos apresentamos genuinamente diante do Deus que nos vê, porque o texto de Mateus 6,6, e o Deus que te vê em secreto. Esse Deus está nos esperando nessa noite, irmãos. Eu quero falar também que Ele está aqui no coletivo, né? A gente vai para a sala de aula, a gente não está lá no coletivo, mas a gente chega em casa, tem a tarefa. Na minha época era dever de casa, né? Aí eu fazia assim, é melhor chegar e já fazer, porque depois eu vou brincar o resto do dia. Fazia enquanto aquela informação estava fresquinha. E depois eu podia brincar. Então, a mesma coisa, a gente está aqui recebendo para praticar, amém? Queria convidar o Ministério de Louvor já, a gente vai orar. E nós vamos exercitar isso aqui agora, amém? Quem quer buscar aqui o secreto do Senhor? Poderia falar de outras pessoas, eu lembro que a Ana Paula Valadão, do Diante do Trono, quando ela compôs aquele louvor, o Diante do Trono, e perguntaram, que letra, como que você foi, que inspiração, né? Porque ela tinha vindo lá dos Estados Unidos, tinha estudado música e tudo. O que você aprendeu lá fora para escrever uma melodia dessa? Ela falou, não foi lá fora, né? Eu tive a oportunidade de vê-la ministrando lá na Lagoinha, e ela falava isso. Todas as canções que o Senhor me deu, ou ela era chorando no quarto, ou lá no banheiro, ela tomando banho e se humilhando diante do Senhor. E quando ela escrevia essas grandes composições que o Brasil inteiro cantava, ela ficava com sentimento de... assim, meu Deus, eu não quero que eles me reconheçam, eu quero que reconheçam a Ti. Ela dava glória ao Senhor. E a gente vê quantos e quantas músicas foram feitas, né? E é um exemplo também que a gente vê aí no nosso contemporâneo. Então, eu não sei, mas hoje o Senhor ele nos convida a abrir mão da informação, de tanta informação que o sistema coloca, né, de tantos convites, para que hoje, nessa semana profética, a gente receba esse convite. Entrar no secreto. Eu tenho certeza que amanhã você vai vir aqui e vai, olha, Deus falou isso comigo no secreto. Olha, eu tive uma visão do meu filho que está fora, lá no secreto, lá no meu quarto. Olha, eu recebi uma palavra. O que Deus quer, essa igreja que busca, amém? Vamos nos colocar de pé.
O convite é esse, porque quando Jesus ele chamou seus discípulos, ele falava assim: vem e siga-me, vem, né? Mateus 11:28 vai falar: vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O Senhor, ele sempre está nos convidando aí a Ele. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Há sempre, Jesus é o lugar. O lugar está nele, e como ele habita em nós pelo seu Espírito, o lugar, nós precisamos voltar para esse lugar. Quantos nessa noite precisam e querem voltar para esse lugar de intimidade? Você já experimentou a profundidade de um lugar secreto em sua própria jornada espiritual? E como foi? Você deseja nessa noite? Vamos adorar o Senhor. Vai pensando aí, vai trazendo a sua memória, como Lamentações de Jeremias diz: eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Lembra quando o Senhor te tocou? Quantos sermões foram escritos, né? Nós que ministramos, quem tem esse privilégio, né? Esse encargo de ministrar, quando nós somos convidados, dá aquele temor, e a gente vai, misericórdia, a gente tem que ir para o secreto. Senhor, fala, Senhor, e a gente tem que jejuar, e a gente tem que buscar. Eu acredito, se você vai entrar na casa de paz, você tem que jejuar, você tem que buscar, é o que a gente está fazendo. Ministério de louvor, todos nós aqui, e nessa noite que como igreja do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor. Vai buscando, vai resgatando aí as memórias desse lugar de intimidade. E eu quero dizer que ali também é um laboratório onde Deus vai gerar. Os nossos sonhos são gerados neste lugar secreto, nesse lugar de intimidade. Tudo que eu mais quero, Oh, Senhor Jesus, o meu fôlego tu és. oh Jesus, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Ele está aqui, aleluia. Eu amo sua presença. Vai dizendo isso a Ele. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Oh, diga agora. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. O Senhor vai renovando, Senhor, nessa noite. Vai abrindo os corações, vai virando essa chave, Senhor. Vai ligando, vai nos conectando novamente, Senhor. Pai, eu amo sua presença. Sim, Jesus. Declaramos o nosso amor a Teu Ti. sorriso é vida em mim. Como o sorriso de uma criança. Aleluia. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, Vamos todos juntos. leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória
teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolve com tua glória e poder. Oh Senhor, Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolve com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Lugar secreto também tem indica também um encontro íntimo com Deus. Eu queria aqui que nós orássemos, que você viesse à frente. Quem quer colocar fazer esse momento, ter esse momento com o Senhor? Eu não sei, mas você tem falado, eu tenho. Está faltando isso na minha vida, sabe, irmãos? Às vezes a gente não recebe uma palavra, nós não recebemos, não queima mais o nosso coração, vamos nos tornando frios, porque esse lugar aqui está em Jesus. A gente não acessa mais esse lugar. Às vezes a nossa mente é bombardeada. Às vezes a gente vai orar e está lá vindo aquele reels que você viu, tantas imagens, e a gente tem dificuldade. Mas se você hoje, nesse primeiro dia da semana profética, você quer, e a gente vai orar aqui coletivamente, todo mundo junto. Se você quer falar, Senhor, eu quero restaurar esse lugar, vem à frente. O Senhor está falando conosco nessa noite aqui. Eu fiz o meu lugar secreto. Lá em casa eu tenho o meu lugar secreto, a Camila tem um dela, a Neide tem um dela, e ninguém pode interromper ninguém no seu lugar secreto. Aí que se eu vou no quarto e eu vejo lá fechado, a Camila está orando, ou então eu sei que a Neide está orando. Quanto tempo faz, irmãos? É nesse lugar onde nós somos tocados. Quando nós falamos aqui, eu tenho certeza, se você perguntar para qualquer um de nós, os líderes aqui, olha, quando você tem algo de Deus, como é que você estuda a palavra? Quando é que você prepara essa lição da escola da família? Olha, como é que onde que você recebe isso? Nós podemos buscar em todos os livros, mas a revelação, a palavra só sai da boca que tem os seus olhos como chama de fogo. O seu cabelo é mais alvo do que a lã, é da boca dele que sai uma afiada espada de dois gumes. É ele que está falando aqui, e a palavra dele é: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nessa noite, nesse primeiro dia da semana profética, o Senhor está falando para você, como ele falou para Moisés: Moisés, peça agora no arraial do meu povo, para eles trazerem ouro, trazerem utensílio, porque eu enchi. E aí ele fala o nome do irmão ali: eu enchi ele com Espírito Santo para ter sabedoria em toda obra, em toda ferramentaria, em toda obra de artífice. O Senhor, muitas vezes o Senhor, nesse lugar secreto, Ele quer te dar a tua profissão.
É nesse lugar secreto Ele quer trazer o teu casamento. É nesse lugar secreto que Ele quer salvar o teu filho. É nesse lugar secreto que é um altar que você está levantando ao Deus Todo-Poderoso, que Ele vai trazer a cura na tua casa, a cura na tua família. É que Ele vai trazer a salvação. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, porque às vezes nós não estamos recebendo, é porque nós não nos aproximamos. E a palavra do Senhor, Ele diz aqui, nós lemos: mas tu, quando orares, entra no teu quarto. Oh, o Senhor está olhando aqui para cada um desses irmãos aqui. Se você está no seu lugar, coloca no teu coração isso: Senhor, eu vou buscar. Eu vou te buscar na madrugada. Eu vou te buscar, 2 horas da tarde. O Senhor vai colocar o tempo no teu coração. Mas não fique no seu lugar. Vem aqui falar para Ele, vem inaugurar esse lugar. Vem inaugurar esse lugar. Orebalarabassuria derece. Eu e calabassuria andará esse derece. Oriandarabassuria andará. Como Maria, ela deixava tudo, e o lugar secreto dela era aos pés do Senhor Jesus. Deixa a louça para depois, deixa a roupa para depois, deixa o teu programa para depois. Hoje tudo pode ser assistido depois. E marque essa comunhão com o Senhor. Ele está esperando. O Senhor está esperando muitas pessoas, que o seu coração está queimando por esse lugar. Quero convidar assim os intercessores, os líderes, os pastores, podem orar por esses irmãos. Vamos aqui declarar. Vocês vão ver diferença. Oh Senhor, há um lugar de intimidade, Senhor. Há um lugar de intimidade, há um lugar secreto. O Senhor está abrindo, o Senhor abre. Senhor, fala, eu vou te fazer entender. Clama a mim e eu te responderei, e eu te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabem. O Senhor está ungindo hoje aqui, nessa noite, está ungindo pessoas para fazer, para realizar grandes coisas. Porque Ele só pode contar com aqueles que Ele conhece, com aqueles que chegam até a presença dEle. Seja cheio do Espírito Santo. Quando você entrar, o Senhor vai te fazer entender todas as coisas. Quando você entrar no secreto, o Senhor vai destravar. O Senhor vai destravar toda a porta que está trancada, sendo aberta. Vai te fazer entender projetos. Oh Senhor, oh Senhor, unge Senhor, derrama sobre, Deus, há um secreto, no particular, no secreto, Senhor, revela, o Senhor está nesse lugar. Você está indo, você ficou no seu lugar, mas o Senhor está te tocando aí também. O Senhor está falando ao teu coração. Onde eu te encontro.
É nesse lugar de intimidade, onde o apóstolo Paulo diz: conheço o homem, não sei se no corpo ou fora dele, que foi até o terceiro céu, e lá viu coisas inefáveis. Quando nós estamos no secreto, Deus nos leva, Deus nos traz visões. Nós podemos até dormir ali, como Jacó dormiu no lugar secreto, e ele via uma escada e descia e subia anjos para cima e para baixo. Quando nós estamos com o Senhor, coisas maravilhosas acontecem. Eu vejo o Senhor aqui tirando todo o medo. O Senhor está dissipando todo o medo. Medo do futuro. Pessoas que têm medo de perder seus filhos. Mas o Senhor fala: o caminho para a salvação é me buscar no secreto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Levante sua mão, declare isso. Tudo que eu mais quero é te ver, confesse isso. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Teus pés me rendo, pois a tua glória. Eu quero ver, Senhor, a tua glória. Aleluia. Aleluia. Sabe, a gente deve aprender que o que acontece no coletivo, o que acontece no ambiente onde nós estamos reunidos na Assembleia, pode ser resultado do que nós buscamos lá no secreto. Resultado que nós buscamos lá na intimidade. Porque Deus, Ele se alegra em te ver aqui. Ele se alegra em ver as nossas vidas aqui reunidas. Assim como um pai gosta de ver os filhos ali assentados, né, à volta da mesa. Assim como um pai gosta de ver a unidade da sua família, dos seus filhos. Deus se alegra sim. Mas Deus tem um olhar que é para você. Deus tem um olhar de intimidade para a tua vida. Ele nos enxerga a todos nós aqui, mas Ele vê você. Ele jamais deixa de enxergar você. E a tua vida aqui é importante. E a tua vida aqui é especial. Você crê nisso, meu irmão? Deus tem um olhar para você. Você entende isso? Ele enxerga você. Ele vê você no meio da multidão. Então, diante dessa palavra profética que nós recebemos aqui hoje, eu quero propor para você uma atitude, um posicionamento, para que nessa semana aqui nós não deixemos de, antes de vir para o coletivo, buscar lá no lugar secreto, lá na intimidade, buscar lá em Deus o que Deus tem para a nossa vida, amém? E como o pastor Raimundo disse aqui, quando a gente estiver aqui, a gente vai chegar e falar: olha, Deus falou comigo lá, eu estou aqui trazendo, Deus tratou comigo lá, e eu estou aqui glorificando o nome dEle, Deus agiu na minha vida lá, ó, no íntimo, eu e Ele andando com Ele, como o Jó disse, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor de andar com Ele, e essa experiência tem que ser forte na tua vida, meu irmão. Essa experiência tem que ser forte na minha vida. Chega de pegar rabeira, né, na bênção do outro. Deus tem algo especial e particular com você. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Você quer
então aqui se posicionar nesse sentido. Olha, eu virei aqui os 7 dias da semana profética, agora vão ser 6, né? O primeiro já foi, mas eu vou vir aqui no coletivo. Antes eu vou lá no secreto buscar o que Deus tem para minha vida, para trazer aqui no coletivo o resultado daquilo que Deus já fez comigo lá no secreto. Quantos querem isso? Em nome de Jesus. Essa semana pode ser assim, o ambiente, o momento, o tempo, para a gente, quem sabe, crescer nisso, se fortalecer nisso. Amém? Em nome de Jesus. Tem uma pessoa linda do teu lado aí? Deve ter, né? Deve ter. Então você pega na mão dessa pessoa linda que está do teu lado. Cadê? Tudo bem, ele é mais ou menos lindo, mas pode ser ali, né? Testemunho aqui do que Deus fez na vida dele hoje, que vai confirmar até essa palavra que Deus trouxe para as nossas vidas. Ele vai falar aqui rapidinho, porque isso é fresco, é de hoje aí, tá vendo? E o Marcelo aqui, ele está fazendo isso, ele está trazendo aqui para o coletivo aquilo que Deus fez hoje na vida dele lá no secreto. Fala aí, Marcelo. Boa noite, rapaz. Boa noite a todos. Então, hoje eu abri uma mini padaria ali na Francisco Pinheiro. Deus abençoou. Tenho muita honra por isso. Mas hoje eu passei um fato inesperado. Eu acordo 5h30 da manhã, me preparo para abrir a padaria. Cheguei na padaria, que sempre eu preparo o pão ele é de 12 horas de fermentação. Preparei 100 pãozinhos. Aí de manhã, quando eu fui fazer os 100 pães, eu pus ele na fornalha, os 100 pães. O que aconteceu, irmão? O gás acabou. O gás acabou, eu fiquei no desespero e a tubulação de gás fica no fundo do estabelecimento. Porque pela legislação da prefeitura tem que ficar fora do estabelecimento, porque não tem ventilação. Aí o dono da casa demorou a me atender. Aí quando ele já atendeu, já era tarde demais. O que aconteceu com o pão? Ele murchou, ficou todo cascudo. Perdi os 100 pães, irmão. Perdi. O pão do dia foi tudo. Eu fiquei nervoso, angustiado. Cheguei até a falar palavrão. Fiquei revoltado. Aí liguei pra Sandra foi lá. Falei, Sandra, não vou trabalhar, porque não tem pão. O foco é o pão. Aí ela falou, não, então fecha. Fecha que Deus vai te abençoar. Eu tinha deixado um pouco de pão para a tarde, uma fornalha de pão em sal e pão doce. E tinha uns salgados. Beleza, eu fui no correio, depois eu fui na Decico, eu resolvi algumas coisas. Mas é inacreditável, né? Deus quando Ele quer ter um propósito na nossa vida, Ele fala com a gente. Na minha casa lá eu tenho um canto do secreto. Antes de abrir, no período da tarde, eu fui lá pedir perdão para Ele pelos palavrões, pelo posicionamento que eu estava errado
aconteceu, eu creio que ele não tem lógica. Foi maravilhoso, porque ele, à tarde, ele me abençoou em dobro. Em dobro, tudo que eu fiz, eu vendi tudo. E eu tô aqui, ele me deu o horário certinho para mim estar aqui junto com vocês. Entendeu? Eu quero agradecer por Deus. E o cantinho, aquele cantinho que é secreto, meu, ele é muito bom, hein? e hoje falou a palavra, já veio no meu coração e eu falei, não, tem que compartilhar. Tenha fé, irmão. Ele existe. Obrigado. Glória a Deus. Você entendeu, irmão? Então aquilo que era perda para ele, ele ficou mal. E a gente às vezes na nossa limitação não entende. Ele se arrependeu e falou, vou pro lugar secreto. E lá ele pediu perdão para Deus. E a tarde para ele foi uma tarde inesquecível, né? Nunca vendeu tanto pão, Marcelo. Deus sabe o que faz. E se a gente tiver essa conexão mesmo com ele, sabendo que ele está nos vendo, que ele está conosco, é a melhor vida que a gente pode viver no Senhor. Então pega na mão aí de novo desse irmão lindão aí. E olha, você está pegando na mão de alguém aí que é especial, independente de você conhecer ou não. Se você não conhece, pergunte o nome dele agora, porque amanhã no seu lugar secreto você vai interceder por esse irmão, amém? Você vai interceder pela vida dele. Aproveita até que se você tiver aí algum motivo especial depois aqui, nós vamos tomar um chá de gengibre daqui a pouco. Quem gosta de chá de gengibre? Na hora do chazinho, pergunta para ele, irmãos, tem algum motivo aí que eu possa orar por você? Porque nós vamos orar uns pelos outros amanhã aqui, no secreto, amém? Tá vendo aí que ele está do teu lado? Então é isso aí, o teu compromisso. Amém? Amanhã no lugar secreto lá, nesse tempo, antes de vir para cá, você vai orar por esse irmão. E se encontrar ele aqui, você vai falar para ele, eu orei por você. E de repente, quem sabe Deus tem uma palavra profética da tua vida para a vida desse irmão. Amém, querido? Essa é a semana profética. Esse é o tempo que Deus fala conosco. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós aqui te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que alcançou os nossos ouvidos e o nosso coração. Te agradecemos, Pai, porque até antes de todas as nossas necessidades serem, ó Deus, faladas, expressadas, o Senhor já sabia de todas elas, já sabe de todas elas. Nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos te buscar, Senhor. Nós queremos estar na tua presença. Em nome de Jesus, que esse tempo buscando a Ti, que essa semana seja algo realmente marcante, um marco na nossa vida, onde nós não seremos mais os mesmos e onde nós teremos, ó Pai, com certeza, a certeza da Tua presença em nossas vidas, dessa experiência maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Abençoa então, Senhor, o seu povo. Abençoa então, Senhor, os nossos irmãos, que tenhamos essa experiência lá na intimidade e possamos trazer aqui amanhã, no tempo do coletivo, oh Senhor, as coisas que o Senhor já fez em nossas vidas, lá, Senhor, junto com o Senhor, em nome de Jesus, amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus, já com todos vocês, com todos os homens, hoje e sempre, amém, amém, glória a Deus. Amanhã, o segundo dia, teremos aqui Jonathan Café, da família Capão Redondo, não perca, dê um abraço no teu irmão, diga para ele até amanhã, em nome de Jesus.